E aí, tudo bem? Sou Alfredo Oliva, sou professor universitário e quero falar sobre Byung-Chul Han mais uma vez. E hoje eu quero abordar este livro aqui chamado Hiperculturalidade. É também um livro com todos os ensaios produzidos pelo Byung-Chul Han, ou quase todos, publicado pela editora Vozes. Então vamos começar lembrando que Byung-Chul Han é um filósofo asiático nascido na Coreia do Sul em 1959 e que vive na Alemanha, e ele é sobretudo um ensaísta, um filósofo, mas que escreve ensaios, textos majoritariamente mais curtos, analisando questões contemporâneas, e o ensaio de hoje é dedicado à hipercultura, e a gente vai discutir o que é que ele entende por hipercultura. Vamos começar então discutindo cultura, né? Ele começa falando um pouco sobre cultura e vamos dizer assim que a cultura pode ser comparada a um hipertexto, né? Não sei se você sabe o que é um hipertexto, né? Então vamos lembrar aqui que uma das possibilidades de você produzir um hipertexto é que ele seja um texto parecido com aquele tradicional, né? Um texto corrido, né? Linha após linha. Você então tem um texto digital. Então ele tem 10, 15 páginas, né? Eu desenvolvo um argumento em torno de um tema. Só que o que acontece com o hipertexto? Você vai inserindo links, né? Então eu posso pegar, por exemplo, palavras específicas e abrir links para você visitar através daquele link sites que possam explicar aquelas palavras. Por exemplo, eu uso um leitor digital, um dispositivo de leitura de livro eletrônico, né? Então eu estou lá lendo um livro que eu comprei, por exemplo, do Byung-Chul Han. Eu estou lendo o texto do Byung-Chul Han. Se aparecer uma palavra que eu não saiba, eu clico em cima dela e o dispositivo abre um dicionário. Se aparecer uma palavra estrangeira, ele tem mais de 4 dezenas de idiomas diferentes que ele pode trazer o significado dentro daquele livro. Então, se tiver uma citação em francês, em alemão, em espanhol, ele abre para mim. Ou ainda, se eu quiser, ele pode linkar esse texto digital com sites, né? Ele pode abrir na Wikipedia, né, por exemplo, e explicar o significado daquela palavra. Não simplesmente definir a palavra, mas mostrar a história daquele termo, né, se é um termo denso. Então ele vai comparar a cultura a um hipertexto, né? O que uma cultura é? Uma cultura é uma malha e uma coisa está conectada à outra, né? Imagina uma malha tecida com muitos nós, com muitas articulações, com infinitas conexões. Ele também compara a cultura a uma rede que arrebenta em todas as costuras. Ou ele vai dizer naturalmente que a cultura é uma expressão importante do mundo digital, né? A gente pode dizer que a nossa cultura hoje, ela não só é intermediada, né? não só está presente nas relações, nas sociedades reais, vamos dizer assim, entre seres humanos, mas ela também está no âmbito da própria cultura digital, né? Formas, hábitos, modos de vida, eles são também difundidos por meios digitais e as pessoas são aculturadas ou podem aculturar, né? Impérios culturais podem aculturar outras culturas, podem exercer o seu imperialismo cultural através do mundo digital, né? Então nós temos aí um mundo infinito da culturalidade, que é o mundo da cultura digital. Bom, depois ele chega ao termo hipercultura. Ele diz, a hipercultura, ela pode significar mais cultura, né? Quer dizer, hipercultura, hiper de mais, de muito, mas também de cultura sem lugar, né? Porque quando nós estamos, a palavra hiper, ela é também uma coisa que designa a grandeza de algo que é hiper, né? Um hipermercado é um mercado muito grande, né? Uma hipercultura é uma cultura muito grande, muito ampla, uma cultura inflacionada,
Mas também a gente usa a palavra hipercultura para designar a cultura digital, né? E a cultura digital é uma cultura sem lugar, é uma cultura, né? Então quando a gente pensa nas culturas tradicionais, né? Se você pensar, por exemplo, num grupo que vive isolado num determinado território da África, ela tem ali a sua cultura. Mas se esse grupo que vivia isolado estiver conectado à internet, esse grupo vai poder exercer a sua influência, vai poder dialogar com culturas de outros lugares do mundo. Então a cultura passa a ser a cultura sem lugar. Ele também diz que a hipercultura das múltiplas temporalidades e localidades, né? Isso o computador faz, né? A cultura, a hipercultura, a cultura digital, ela rompe as barreiras tanto do tempo como das localidades, né? As interações, as trocas culturais, as simbolizações, elas funcionam não só entre seres humanos que estão frente a frente uns aos outros, no sentido literal, como também funciona entre seres humanos que estão frente a frente uns aos outros, mas de forma virtual, né? Que é literalmente o que a gente tem feito, sobretudo nesse tempo de pandemia, né? Eu sento aqui e fico olhando o rosto dos meus alunos, eles veem o meu rosto, ou seja, nós estamos, entre aspas, frente a frente, só que um aluno meu está lá no interior do estado de São Paulo, outro está aqui no Paraná, outro está na cidade de São Paulo, outro está, né, cada um está num lugar diferente e nós rompemos os limites da temporalidade e também da localidade. Ele fala também de hipercultura como hibridismo, né? Acho que é por isso que ele compara a cultura com o hipertexto, porque o hipertexto é um texto híbrido, né? Ele tem uma certa coerência, mas ele abre múltiplas conexões, né? E toda cultura, ela é uma cultura híbrida, ela é uma mistura, ela é uma pluralidade de culturas contidas numa única cultura. Ele usa também uma outra metáfora, né? Chama a hipercultura de rizoma, né? Se referindo naturalmente aí à metáfora que já tinha sido utilizada por Deleuze e Guattari, a ideia das múltiplas ramificações, de ramificações infinitas. É assim que a cultura digital também vai se espalhando, estabelecendo redes e conexões, né? Ou, se vocês preferirem, ele ainda usa a metáfora do hífen ou da hifa, que é o filamento de fungos que forma uma malha entrelaçada, tudo isso como metáfora ou como tentativas de explicar o que seria uma hipercultura. Ele fala também em variedades, ou seja, ele vai explorar uma série de temas, de questões. Eu vou então aqui abordar alguns desses temas. Por exemplo, ele fala em religião patchwork. Vamos lembrar que a técnica do patchwork é essa técnica de utilizar retalhos de tecidos, né? Ou utilizar partes distintas de tecido para produzir arte, né? Ele diz que a nossa religião do mundo hipercultural é uma religião fragmentada, né? E que agora não existe mais a integração ou a integração unitária de sentido. Pelo contrário, né? As religiões estão com seus sentidos desintegrados, não existe mais essa integração que existia no passado, que a cultura face a face, a cultura real, entre aspas, né, permitia, né? Hoje tudo está conectado a tudo no mundo inteiro e um fenômeno religioso ele está suscetível a outros fenômenos religiosos e a outros fenômenos culturais, e ele se torna um fenômeno complexo e híbrido. Ele fala também de apropriação cultural e digital como cocriação, né? A palavra apropriação é utilizada de forma diferente conforme o grupo. Às vezes é utilizado por alguns grupos como uma forma de contestar o modo como alguns grupos estão utilizando determinadas formas culturais. O Byung usa nesse livro no sentido que eu também utilizo no âmbito da teoria da história, de apropriação como cocriação. Quer dizer, quando eu me aproprio de algo, eu estou recriando aquela coisa, né?
Então, quando eu compro um livro, eu me aproprio desse livro. Quando eu me aproprio desse livro, eu faço o que eu fiz aqui. Eu vou estabelecendo marcas de pessoalidade nesse livro. Ele, quando foi comprado, ele era um livro como centenas ou talvez milhares de outros exemplares. Mas agora esse exemplar se tornou único, porque eu peguei o meu lápis, eu fiz marcações ao longo de todo o livro, escrevi palavras, fiz sinais, fiz toda uma codificação que me ajuda no momento em que eu tenho que resenhar esse livro. Isso é um exemplo de apropriação. Eu estou recriando esse livro e atribuindo a ele marcas de pessoalidade. Ou, se vocês quiserem, o consumo cultural ele também é uma produção cultural, né? Quando eu consumo um produto cultural, eu recrio, eu estou criando também esse produto cultural, né? Isso aqui é uma forma também de você polemizar com aquelas pessoas que têm uma visão purista da cultura, né? A ideia de que uma cultura deve se manter intacta, estática durante toda a temporalidade da sua existência, né? Quando na verdade a cultura é sempre um fenômeno dinâmico, está sempre em modificação, e à medida que grupos de sujeitos estão experimentando essa cultura, eles estão produzindo essa cultura, recriando essa cultura, conferindo um dinamismo a essa cultura. E por fim, ele fala de um tema que eu sempre gosto bastante, que já abordei aqui no canal, que é a questão da cultura da generosidade, da gentileza, né? A ideia da cortesia como utopia, né? Já que estamos falando de cultura, por que não pensar em uma cultura da generosidade, né? A gente aprendeu muito no sistema capitalista a uma cultura predatória, uma cultura da concorrência, uma cultura de deixar para trás o outro, porque o outro é visto como um adversário. Mas e se eu pensasse que eu posso ver o outro como meu parceiro, que eu posso ver o outro como alguém por quem eu posso expressar fraternidade? Será que eu posso olhar, ao invés de olhar para o outro como um adversário, eu não posso olhar o outro como objeto da minha generosidade? Será que eu não posso olhar o outro como uma pessoa a quem potencialmente eu poderia fazer uma gentileza, uma cortesia? E qual seria o efeito se nós estivéssemos comprometidos com uma cultura da generosidade, da gentileza, da cortesia, né? Que tipo de mundo nós começaríamos a produzir se tivéssemos a cortesia e não a competição como principal valor? Bom, pensa um pouco nisso aí e a gente, um pouquinho mais pra frente, a gente se encontra num outro vídeo. Um abraço e até lá!